Já achou 2 Samuel? Já achou? Leio na versão século 21, você vai me acompanhar na sua versão. Olhe para a sua Bíblia. Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul para que eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou: tu és Ziba? Ele respondeu: teu servo. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para quem eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. O rei lhe perguntou: onde ele está? Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: aqui está teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: quem é o teu servo para atentares para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: dei ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos e colherás dos frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: tudo quanto o rei meu senhor mandar o seu servo fazer, lhe será feito. O rei disse: e Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete passou a morar em Jerusalém, por isso sempre comia à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Queira Deus abençoar a sua palavra. A história de Mefibosete, para mim, é uma das histórias mais graciosas do Antigo Testamento. Mas para entendê-la bem, nós precisamos entender como foi o reinado de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Começou muito humilde. Ele era muito alto, ele era mais alto do que a média do povo de Israel, do ombro para cima. De sorte que se você olhasse assim, se Saul estivesse no meio, todo mundo falava: aquele lá mais altão lá é Saul. E ele começou muito humilde, mas à medida em que foi reinando, foi se tornando um homem muito orgulhoso, mais preocupado em agradar a ele próprio, em se servir-se do reino, do que em ser fiel a Deus. E foi colocando Deus de lado. E muitas vezes não obedecia claramente aquilo que Deus mandava ele fazer. E Deus foi se desagradando de Saul à medida em que ele reinava. E ele foi desobedecendo, mas era uma desobediência sutil. Ele não fazia grandes pecados, os pecadões. Eram aquelas situações em que ele simplesmente se omitia. Ele deixava de obedecer, ponto. E ninguém percebia muito a maneira como Saul estava se afastando de Deus.
Até que um dia Deus deu uma ordem específica: vocês vão guerrear contra os amalequitas, vocês vão vencê-los, porque eu vou dar poder a vocês, e vocês não vão pegar um único despojo dessa guerra, vocês não vão trazer um animal, não vão trazer nada. E sabe, os amalequitas tinham um gado nobre, e eles foram lá e venceram, e ficaram lá bois, ovelhas, tudo de pedigree alto. E o povo começou a dizer: nós vamos voltar para a nossa terra de mão abanando? Olha só. E então Saul deliberadamente desobedeceu a Deus e trouxe todo o gado, e Deus mandou o profeta Samuel procurar Saul, o rei. E quando vai procurar, a primeira coisa que Samuel, o profeta de Deus, fala é assim: que balido que eu estou ouvindo de ovelhas aí. Sabe o que é? Nós trouxemos essas ovelhas para prestar culto ao Senhor. Boa desculpa, né, irmãos? E Samuel disse assim: você desobedece a Deus, Deus não gosta de você, do que como você está reinando, e Deus vai procurar um outro rei, seu reino vai acabar, e Deus vai nomear um novo rei. E Deus vai à casa, manda Samuel à casa de Jessé, e lá da casa de Jessé, Deus diz que vai tirar dali um rei. Jessé tem uns filhos, tudo machão, tudo fortão, tudo bonitão, pintoso, como a gente dizia lá pelas décadas de 70. O cara é pintoso. Aí Jessé coloca enfileirado o primogênito e vai colocando. E aí Samuel olha para o primeiro e falou: esse aqui tem cara de rei. E Deus disse: não é esse. E vai desfilando aquela garotada bonita. E Deus disse: não é nenhum desse, não tem mais nenhum filho aí não. Ah, tem um menorzinho que está lá no campo cuidando das ovelhas. Nós não vamos jantar enquanto não aparecer esse moleque aqui. E aí eles trazem o ruivo Davi, que estava cuidando de ovelhas. E Deus diz para Samuel: é esse. Aprenda uma coisa, Samuel: eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Já havia olhado para o coração de Saul e visto que o coração de Saul não era fiel a Deus. E agora Deus levanta Davi e diz: você vai ser o próximo rei. E aquilo que seria a bênção na vida de Davi se tornou um baita problema. Por quê? Porque durante aproximadamente 10 anos, Davi foi perseguido pelo rei Saul. Davi foi tratado por Saul, ainda rei, como um malfeitor. E a vida foi passando, e Davi fugindo do rei, fugindo do exército do rei, fugindo de tudo, andando em cavernas, porque Saul ficou com uma grande inveja de Davi. A vida não foi fácil para Davi, mas aos poucos ele foi conquistando espaço dia após dia. Aos poucos foi se impondo como homem de Deus, como guerreiro e como soberano. E em 2 Samuel 8, ele é apresentado como um rei finalmente. Ele é declarado rei, e ele se torna um soberano vitorioso, em todos os lados. Olha o que é dito de Davi em 2 Samuel 8:6 e 8:14, leio 8:6, que diz assim: e Davi estabeleceu guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. O Senhor lhe dava vitórias por onde quer que fosse. Versículo 14:
Depois disso, estabeleceu guarnições em Edom, espalhou-as por todo o território de Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi, e o Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. Agora, de repente, Davi é rei, tem o trono nas mãos, tem o governo nas mãos, tudo nas suas mãos. Estava no auge, a sua autoridade era inquestionável, agora ele gozava dos louros da glória. E de repente, ele se lembra que no passado, quando ele estava na mó de baixo, quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele havia feito uma aliança com o filho do rei chamado Jonatas, filho de Saul, que o perseguia. E aí ele disse que eles seriam fiéis, eles cuidariam um do outro, e cuidariam também da sua descendência. Haja o que houvesse, eles no futuro cuidariam não só um do outro, mas cuidariam da descendência de um e de outro. E aí Davi, no auge, sendo honrado rei, ele começa a se lembrar, e ele então disse assim: há algum descendente de Jonatas, meu amigo, a quem eu fiz uma aliança, com quem eu possa honrar tudo aquilo que eu prometi? E aí, um homem chamado Ziba diz assim: há um filho de Jonatas, Mefibosete. Mefibosete significa aquele que expulsa a vergonha, aquele que joga fora a vergonha. Ele foi neto de Saul, filho do grande amigo de Davi, Jonatas. E o seu nascimento se deu na nobreza. Ele era um príncipe, andava pelo palácio real na sua infância, era cortejado entre amas, tendo mordomias reais, mas ainda muito novo. O seu avô Saul, o rei de Israel, pai de Jonatas, sucessor e príncipe herdeiro, morreram numa batalha. E de uma hora para outra, aquilo que seria um futuro promissor na vida de Mefibosete, tudo se desmoronou. Ele não apenas perdeu todos os seus direitos reais, mas ainda corria o risco de vida, porque era muito natural naqueles dias, para que o rei novo tivesse segurança, ele matar todos os descendentes do rei anterior, para que não houvesse conspiração contra o trono. Então ele corria o risco, porque era comum os novos reis exterminarem todos os descendentes dos reis anteriores, com medo de conspirações, revoltas, levantes. E aí Davi toma o poder em Israel, e agora ele simplesmente podia acabar com a descendência do rei Saul. Afinal, foi um rei que o perseguira por 10 anos. E então, por tudo isso, era preciso que Mefibosete fugisse, que ele fosse para um lugar que se tornasse um bom esconderijo. E foi exatamente isso que Mefibosete fez. Era preciso fugir. Na fuga, na correria, a sua ama o deixou cair, e ele quebrou severamente a perna, e se tornou paraplégico, se tornou, na linguagem bíblica, coxo, perdendo os movimentos dos pés. E pelos relatos bíblicos, a gente pode ver que aquele acidente trouxe um sério complexo de inferioridade a Mefibosete. Nós lemos aqui, ele se sentia como um cão morto.
Ele achava que não tinha valor algum para receber qualquer atenção. Ele achava que não tinha beleza alguma para receber qualquer presente. Não tinha méritos para ser digno de qualquer consideração, ainda mais consideração de um rei. Ele era um cão morto, era uma pessoa para ser esquecida, para ser enterrada, para ser desprezada, para ser jogada no lixo. E então, o que aqueles que cuidavam de Mefibosete fizeram? Eles o levaram para uma região inóspita, levaram para uma região quase inacessível, entre as montanhas de Judá, para ser literalmente exilado. E ele foi levado por uma cidade chamada Lodebar, que curiosamente significa a cidade do esquecimento. Foi para onde Mefibosete foi levado. O prefixo lo é de negação, o equivalente a não em hebraico. E debar é uma palavra que seria melhor traduzida como sem palavras. Então, Lodebar era uma cidade sem palavras. E era uma cidade em que Mefibosete ficou escondido, exilado, em sigilo, na cidade onde havia completo silêncio. Ostracismo era de ouro ali, onde o silêncio prevalecia, onde falar era proibido. Mefibosete, aquele que poderia ter sido o futuro rei de Israel, agora vivia no esquecimento, no abandono, como um camponês e ainda com um grave problema. Era deficiente físico e sua saúde era debilitada. Órfão, esquecido, sem poder revelar sua identidade para não morrer. Mefibosete deixou de ser uma pessoa normal. Não conseguia andar normalmente e carregava para sempre essa marca da deficiência. O seu passado ficaria em silêncio. O seu futuro, silêncio. A sua família, silêncio. Conviver com o silêncio não é fácil, meus irmãos. Vá à história de Jó e você vai entender isso. Jó ficou sem ouvir a voz de Deus quando queria uma resposta de Deus que pudesse ajudá-lo a compreender o seu estado caótico, a sua situação de aflição e sofrimento. Mefibosete nem sequer podia declarar a sua identidade, ninguém podia saber que ele era neto de Saul. Mefibosete era obrigado a se recolher, a se calar, a viver na cidade do silêncio, nas fronteiras do esquecimento. Recentemente assisti um filme no qual uma pessoa perguntava assim, no filme: por que Deus se mantém em silêncio nos dias difíceis? Quando estamos nas horas mais pesadas e muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus, por que Ele parece se manter em silêncio? E a resposta da pessoa no filme foi o seguinte: é bom considerar que o bom mestre se mantém em silêncio nas horas das provas. Um dia, porém, o silêncio de Mefibosete foi quebrado. De uma forma inusitada, surpreendente, ele recebeu a visita de um antigo servo do seu pai, Ziba, e disse para ele: Mefibosete, eu tenho uma notícia nada boa para você. Sabe o que aconteceu? Descobriram o seu paradeiro, sabem que você está vivo. E foi informado que o rei já sabia de sua existência e que sua identidade estava descoberta. Para piorar a coisa, ele estava sendo convocado a comparecer ao palácio real. Ele precisava sair das sombras porque o rei
soube que ele era filho de Jonatas e queria falar com ele. E aí temos que relembrar isso, quando Davi fugia do avô, de Mefibosete, o rei Saul, sendo perseguido cruelmente pelo rei, ele fez um trato, um acordo, uma aliança com seu melhor amigo Jonatas, filho de Saul. E em 1 Samuel 20, de 14 a 16, a aliança que eles estabeleceram era o seguinte: se eu permanecer vivo, não agirás para comigo conforme a bondade do Senhor, para que eu não morra. Não afastes também a tua bondade da minha família, nem mesmo quando o Senhor tiver eliminado da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim Jonatas fez um acordo com a família de Davi, dizendo: o Senhor vingue Davi dos inimigos de Davi. Ou seja, quando Davi era solteiro, era frágil, Jonatas fez um pacto de amizade com ele, e aquele pacto era um compromisso de que acontecesse o que fosse, eles preservariam o cuidado um pelo outro, e esse cuidado se estenderia aos seus filhos. Agora, Davi é rei, e Davi se lembra do seu bom amigo Jonatas, e mesmo no sucesso, veio-lhe à memória a palavra que dera, de que cuidaria da descendência do amigo. Então o rei pergunta aos seus servos: vocês conhecem algum parente de Jonatas? E fica sabendo de Mefibosete, e agora quer cumprir sua aliança, seu acordo, seu compromisso. Essa notícia dada a Mefibosete de que Davi sabia dele, de onde ele estava, deve ter sido angustiante. Afinal, Mefibosete era muito pequeno para saber desse acordo. Ele vivia uma vida pacata lá em Lodebar, de camponês, tentando se esconder, com risco permanente de conspiração e morte, sim. A sua identidade revelada, ele vai se encontrar com o rei, e o texto descreve toda essa tensão, versículo 6. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? E ele respondeu: aqui teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, serei bondoso para contigo, por amor a Jonatas teu pai. Ele se curva reverentemente diante de Davi, que faz questão de lhe dizer, antes de qualquer coisa: não tenha medo, eu usarei de bondade para contigo. Davi certamente percebeu o terror na mente, na face de Mefibosete, a tensão presente, como ele estava fragilizado. Que palavras poderiam ser mais restauradoras do que estas? Não tenhas medo. E quando Davi revela o seu plano, Mefibosete novamente se inclina diante de Davi e diz assim: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Um homem aleijado, vindo da região do silêncio, correndo sempre o risco de vida, recebe agora o libertador veredito de absolvição. Agora ele não vai mais viver em silêncio, ele vai viver honrado. E mais, ele ouve do rei umas palavras que pareciam até fábulas: te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. Verso 10. Não parece um conto de fadas tudo isso? E esse é o retrato da vida de muitas pessoas que passam por tragédias e perdas.
Pessoas que poderiam ter uma vida de sucesso hoje, uma vida de honra, uma situação financeira melhor, mas por um infortúnio são obrigadas a viver na miséria, tendo apenas uma vida de memória dos anos de glamour, e o presente é carregado de ameaças, porque a sua identidade, se revelada, pode também condená-lo à morte. Assim como Mefibosete, há muita gente que não pode falar, que não tem voz, vive condenado à culpa, ao fracasso e à condenação. Como imaginar que um dia um homem como esse poderia voltar ao palácio, sair da zona do medo e do silêncio? Acontece, meus queridos, que Jesus Cristo, o Messias, é chamado nas Escrituras de filho de Davi. Todos os judeus dos tempos de Jesus entendiam que haveria uma ligação entre o Messias e a família de Davi. E então Jesus era muitas vezes chamado filho de Davi. Isso se deve às promessas que Deus fez ao rei de Israel através do profeta Natã. E essas promessas estão registradas em 2 Samuel 7, de 8 a 16. Diz assim: por isso é correto dizer, eu posso ler, mas não vou ler não. Por isso é correto dizer que a atitude de Davi para com Mefibosete, o cão morto, ilustra a maneira como o Senhor Jesus age conosco. Como é que Deus quer nos tratar? Como é que Deus trata um pecador? Como é que Jesus olha para você com a vida que você tem? Como é que Ele olha para você? Em primeiro lugar, Jesus, o filho de Davi, traz restituição. Ainda que você seja um cão morto ou se sinta um cão morto, subnitrato de pó de nada, alguém sem nenhuma importância, Jesus, filho de Davi, é misericordioso, cheio de graça e de verdade, e Ele tem um propósito especial, e Ele veio ao mundo com esse propósito: restaurar vidas. Num dos seus livros, Philip Yancey narra que durante uma conferência britânica sobre religiões comparadas, gente de todo o mundo ali reunida debatia sobre qual seria a crença exclusiva da fé cristã. Crença que só existe na fé cristã. Qual seria a mensagem que distinguia o cristianismo de todas as outras religiões? Então eles começaram a conjecturar. Seria a mensagem de um Deus que se encarnou, que se fez carne, que se tornou humano, que se tornou homem? Seria isso que distinguia a fé cristã das outras religiões? Logo eles descobriram outras religiões que tinham versões diferentes de deuses que apareceram de forma humana. Disseram, não é exclusiva do cristianismo. Seria a ressurreição, exclusividade do cristianismo? Novamente eles viram que outras religiões tinham histórias de retornos de mortos. E eles estavam debatendo sobre isso até que chegou C.S. Lewis. E perguntou, o que vocês estão discutindo agora? Olha, nós estamos discutindo qual é a mensagem exclusiva do cristianismo, que em nenhuma outra religião existe. Aí ele disse, se vocês estão discutindo isso, isso é fácil, é a graça de Deus. A graça de Deus é a mensagem exclusiva do cristianismo. E todos concordaram. Deus vem a nós nos nossos pecados
E Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Deus nos trata com misericórdia apesar de merecermos a condenação. Deus se compadece de pecadores. É isso que a Bíblia diz. Esse não é o caminho dos 8 passos do budismo. Essa não é a doutrina do hinduísmo sobre o karma. Não é a aliança judaica. Não é o código de lei muçulmana. Todas essas doutrinas, todas essas religiões que acabou de citar, apresentam um caminho que você tem de trilhar para conseguir a aprovação do seu Deus. Apenas o cristianismo diz que o amor de Deus é incondicional. E assim como Davi devolveu as riquezas que foram tomadas de Mefibosete, e jogou fora a vida envergonhada, a vida silenciosa que Mefibosete vivia, Jesus Cristo coloca o homem debaixo do poder de Deus, restaurando a vergonha da sua vida. Mefibosete significa aquele que teve a sua vergonha jogada fora. É exatamente isso que Jesus faz com o pecador que vem a Ele. Com o pecador que comparece diante de Jesus, reconhecendo que não tem mérito algum, não tem nada que possa impressionar Deus. E chega assim, Deus olha e tem graça, e tem poder para tirar a vergonha da vida da pessoa. Tempos atrás li a história de um vagabundo que vivia próximo ao mercado de peixes de Manhattan. E lá no cais, ninguém se importava com aquele homem de cabelos grisalhos que dormia por ali ao relento. Ele acordava cedo para pegar os restos deixados pelos restaurantes dos turistas. E aí de vez em quando ele achava um pão de alho amanhecido, restos de batatas fritas, pedaços de pizzas beliscados. E um dia ele viu um bilhete de loteria sobre uma pilha de alface murcha. E ele não ligou muito para aquilo, mas por força do hábito enfiou aquele bilhete no seu bolso. E antigamente, quando ele tinha mais dinheiro, ele costumava comprar um bilhete de loteria por semana. Lá pelo meio-dia, ele passou por uma banca de jornal e começou a comparar os números que estavam no seu bolso daquele bilhete. 3 deles combinavam. E aí ele, surpreso, descobriu que o 4º também e o 5º também. Todos os números eram os números daquele bilhete, era o bilhete premiado. Não podia ser verdade, coisas assim não acontecem com uma pessoa como ele. Vagabundos não ganham na loteria em Nova York. Mas foi verdade. Naquele dia apresentaram o mais novo personagem, um vagabundo que ganharia $243 mil por ano nos próximos 20 anos. E aí o repórter vai entrevistá-lo. E entrevista-o e diz assim: como é que você se sente? E a resposta daquele homem foi assim: eu me sinto como um homem que esteve quase morrendo de fome e voltou à vida. Agora ele nunca mais sentiria fome. Quando nós vemos o Novo Testamento, vemos Jesus contando várias histórias sobre a graça de Deus. E talvez a história do filho pródigo seja a mais conhecida. Mas como você conhece a história do filho pródigo, eu acho que todos conhecem aqui, eu vou contar uma história mais moderna, de uma filha pródiga. Era uma jovem que achava os seus pais antiquados demais, que reagiam muito mal às suas ideias, piercing no nariz,
músicas esquisitas, saias muito curtas. E quando essa jovem ouvia as repreensões, a fez se sentir bem melhor, como jamais se sentira. E ela dizia assim: meus pais nunca me permitiriam que eu me divertisse como eu estou me divertindo. Durante 1 ano, ela foi sustentada por o dono do carrão, que lhe ensinou muitas coisas que homens gostavam. Sendo ela ainda menor, os homens lhe pagavam um pouco mais. Um dia, ela se assustou vendo a sua foto numa embalagem de leite, mas ela já estava com o cabelo tingido de louro e não se importou muito. Logo depois, começaram a surgir alguns sintomas de enfermidade. E ali ela começou a perceber a crueldade do seu chefe. Foi mandada para a rua sem direito a nada, sem um tostão. E aí ela ainda conseguia ganhar algum dinheiro, mas o dinheiro que ela conseguia, ela investia no seu vício. Até que chegou o inverno e ela mal conseguia nas grades viver e dormir próximo às grades de uma loja de departamento. Um dia a ficha caiu e ela disse assim: estou perdida. E aí ela perguntou: Deus, por que eu fugi? Meu cachorro lá em casa come melhor do que eu. E ela percebeu que desejava voltar para casa mais do que qualquer outra coisa. E aí um dia tomou coragem, pegou o telefone e deixou um recado na secretária eletrônica: papai, mamãe, sou eu, estou pensando em voltar para casa, estou pegando ônibus, chegarei à meia-noite, se vocês não estiverem me esperando, eu acho que vou para o Canadá. Foram 7 horas de viagem, e na viagem ela falou: acho que eu me precipitei, e se meus pais não estiverem em casa, se eles não tiverem ouvido o meu recado, eu deveria ter esperado mais para falar diretamente com eles. E começou a pensar também no que dizer ao pai. Se eu chegar lá, meu pai estiver lá, o que é que eu vou dizer para o meu pai? Vou dizer assim: sinto muito, pai, a culpa não foi sua não, a culpa foi minha. Pai, o Senhor me perdoa. Na verdade, ela repetiu para si aquele discurso algumas vezes, porque nos últimos anos não tinha pedido desculpas nem perdão a ninguém. E antes do ônibus entrar na rodoviária, naquela noite, ela falou assim: e se eu chegar lá e não tiver ninguém? E quando o ônibus entrou finalmente no saguão, lá estavam 40 parentes dela. Todos usavam um chapeuzinho de festa e assopravam apitos. Irmão, irmã, tios, tias, primos e até um bisavô que foi levado. E na parede do terminal havia uma faixa assim: seja bem-vinda. E ela avistou o pai, sem graça, ensaiou seu discurso, mas o pai disse para ela: deixa disso, filho, aquieta-te. Nós não temos tempo para isso, porque nós temos uma festa lá em casa. Há um banquete esperando por você. História real que estou contando. Essa história lembra a história do filho pródigo. É que o filho de Davi, Jesus, assim como Davi fez com Mefibosete, faz conosco. Ele quer restituir na nossa vida tudo aquilo que o pecado faz, tudo aquilo que o diabo faz por nós, todo o mal que o mundo faz conosco, Deus quer restituir. O filho de Davi olha para a gente com graça, e a primeira coisa que Ele quer fazer na nossa vida é nos restituir tudo aquilo que o pecado está fazendo em nossas vidas. A graça de Deus quer fazer com você exatamente como Davi fez com Mefibosete, tirar toda a sua vergonha de vida.
Em segundo lugar, o filho de Davi, Jesus Cristo, nos traz honra. Veja o que Davi disse sobre Mefibosete. Quanto a Mefibosete, capítulo 9, 2 Samuel 9, versículo 11b. Quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E esse texto aponta para o aspecto surpreendente da graça, que põe fim ao cativeiro do silêncio e do medo. Fala de pessoas que são surpreendidas por Deus. É como se ele dissesse o seguinte: filho, o tempo do silêncio acabou. O tempo de viver sem palavras acabou. O medo pode ir embora. Você agora vai ser tratado como filho do rei. E aí, você recita o Salmo 23. E a gente vai lendo o Salmo 23. E o Salmo 23, no versículo 5, fala-nos de alguma coisa estranha. Olha o que o Salmo diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Que figura estranha, irmãos. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Nós gostamos de ter mesa posta na presença dos amigos, não é isso que a gente faz. Você não chama os seus amigos, e se você tem algo para celebrar, não são os seus amigos que você chama para celebrar, não são os queridos que vêm agradecer, celebrar, vibrar com as suas vitórias. Mas Deus faz uma coisa estranha. Significa que Deus nos surpreende, dando-nos honra diante de pessoas que sempre nos trataram com indiferença ou com injustiça. Deus tem prazer em fazer isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo nos torna co-herdeiros de Deus, Pai. E a Bíblia diz assim: mas a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando Jesus olha para nós, como Davi olhou para Mefibosete, necessitado de ajuda, de socorro, de amor, de cuidado, ele olha para nós e ele não só restitui, mas ele devolve honra e diz: você vai comer na minha mesa, eu vou fazer de você também filho de Deus. E nós, quando chegamos a Jesus e lançamos nossos pecados sobre Jesus, Ele nos dá o poder de sermos tratados como filhos de Deus. Não havia nada em Mefibosete que poderia ele ter feito para merecer amor e cuidado do rei. A Bíblia diz que também não há nada que você possa apresentar a Deus que o impressione, que faça também Deus amá-lo mais, porque Deus já ama você na altura máxima que alguém pode amar. Olha o tipo de pessoas a quem Deus amou. Deus amou Jacó. Jacó, um homem que deu um golpe duplo no seu irmão gêmeo. Eu sou gêmeo, irmãos. Talvez os irmãos não tenham noção da ligação que um gêmeo tem com o outro, nas condições normais de temperatura e pressão. Já olha um para o outro e nem precisa dizer nada, já entendi o que ele quer me dizer. Brincávamos e brigávamos 5, 10 vezes por dia, e no final do dia estávamos juntos, dormindo juntos, defendendo um ao outro. Quantas vezes eu briguei defendendo o outro? Há uma ligação inexplicável, e Jacó dá uma rasteira no seu irmão gêmeo 2 vezes, irmãos. Jacó passou a perna no pai cego, irmão. Se o sujeito encontra um pai cego e velhinho e dá uma rasteira nele, imagine você diante de Jacó. Quando vi isso, você estava no chão. Mas Deus amou Jacó. Eu gosto muito do Salmo
que diz assim, Salmo 46, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gosto disso, porque ele não diz assim, o Deus de Israel é o nosso refúgio. Israel era Jacó convertido, um homem que levantava altares para Deus, que vivia uma vida bonita para Deus, mas Jacó não valia 2 centavos furado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele amou Jacó e ama você, sendo você quem for. Graça. Deus amou Davi. Davi foi um homicida. Natã disse, tu mataste Urias. Deus colocou na conta de Davi tudo aquilo que ele havia engendrado para matar Urias. E Deus não se engabelou, não. Deus falou, foi você que matou Urias. E foi você quem adulterou com a mulher dele. E Deus amou Davi de tal maneira que Davi foi elevado ao maior rei do Antigo Testamento. E foi chamado homem segundo o coração de Deus. Se Deus pode amar pessoas assim, Ele pode amar você e eu, apesar de nós. E a Bíblia está cheia de histórias da graça. Deus pede ao profeta Oséias que se case com uma mulher chamada Gomer, para ilustrar o seu amor por Israel, o povo de Israel. E Gomer teve 3 filhos, e Deus mandou que no último filho ele desse o nome, não meu povo, essa aqui não é minha, esse aqui não é meu. E aí Gomer começou a ter uma vida muito esquisita, a família dela, ela a abandonou, e foi viver com outros homens. Durante algum tempo, ela trabalhou como prostituta, e parece que as coisas não lhe saíram bem, até que ela finalmente foi vendida ao mercado de escravos. Deus então deu uma ordem bastante estranha a Oséias, e disse para Oséias, vá lá no mercado de escravos, e compre Gomer de volta, e traga ela para sua casa, e ame Gomer. E não é que Oséias fez isso? Oséias foi lá e deu o lance mais estúpido e mais caro para obter aquela mulher de volta. Deus disse, vá lá, ama a mulher amada do seu amigo, a adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Eles não merecem, mas eu os amo. Isso é graça. Oséias, marido enganado, motivo de piadas, recebeu a esposa de volta ao seu lar. Gomer não recebeu justiça, recebeu graça. Graça é um presente que nós não merecemos. Graça é uma dádiva que nós não merecemos. Eu gosto do Evangelho, porque o Evangelho não é uma questão de justiça, o Evangelho é uma questão de graça, do amor imerecido de Deus por nós. Assim como Deus honra aqueles que não merecem honra, como Deus me honra e honra você, e nós não merecemos nada disso, isso é o Evangelho. Gomer merecia vergonha e escravidão, mas recebeu liberdade e amor. Por isso que a Bíblia diz que se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele sofremos, nós também seremos glorificados com Ele. E então, a história de Davi é maravilhosa, mas a história do filho de Davi, Jesus Cristo, é mais extraordinária ainda. Em último lugar, o filho de Davi, além de restituir, o filho de Davi, ele nos restitui. O filho de Davi nos traz honra, é isso que ele faz. Mas há uma terceira coisa que o filho de Davi faz por nós. O filho de Davi traz à nossa vida alegria e gratidão.
Imagine o coração de Mefibosete quando ouve tudo aquilo. Todas as terras do seu avô serão devolutas, você será o dono delas. Você terá servos que vão cuidar dessas terras, mas mais, você vai comer aqui como filho do rei. Mefibosete esperava condenação, morte, mas recebe de volta o que havia perdido. Todos nós, em Cristo, somos restituídos e honrados pelo Senhor. E se há alguém aqui nessa noite que se sente como um cão morto, é tempo de você deixar o Filho de Davi, Jesus Cristo, livrá-lo da vergonha. Se você conhece o Requiem de Mozart, sabe que no Requiem de Mozart existe uma frase, e a frase é assim: lembre-se, Jesus misericordioso, de que eu sou o motivo da sua viagem. E a Bíblia inúmeras vezes garante que o motivo da viagem, da vinda de Jesus ao mundo, foi mostrar o amor misericordioso de Deus por você. Se você não se lembrar de mais nada nessa noite, lembre-se de que Jesus, o Filho de Davi, veio ao mundo para trazer você de volta para o reino do seu amor. Baixe sua cabeça aí, baixe. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Você pode sair daqui cheio da graça de Deus. Você pode sair daqui com seus pecados cancelados. Você pode sair daqui restituído. Você pode sair daqui honrado por um Deus que ama você. Você pode sair daqui com a alegria das boas notícias de Deus para o seu coração. Você pode ter entrado aqui como um cão morto, mas você pode sair daqui como filho do rei, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, lavado, purificado e transformado pelo poder misericordioso do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Eu não sei como você entrou, mas eu conheço a graça de Deus que me alcançou. Não sei como você se sente, talvez um pecador, mas Deus teve compaixão também de mim, e tem compaixão de você. E talvez tenha trazido você aqui nessa noite para ouvir isso. Deus se importa com você. Deus tem uma aliança que Ele fez com Ele mesmo, de vir ao mundo para restaurar esse mundo, para soerguer aqueles que Ele criou e transformá-los em filhos. E se você quiser, essa noite é a noite da restituição. Essa noite é a noite da honra. Essa noite é a noite da alegria. É a noite em que a vergonha vai embora. E você será uma nova criatura, transformada pelo poder de Jesus. Talvez você possa dizer: Deus, eu quero, eu preciso, eu quero sair daqui com a Tua graça, eu quero experimentar o Teu amor. Eu não mereço, a graça é para quem não merece. Você pode dizer: Deus, eu não mereço, mas eu preciso. Então tem misericórdia de mim também, pecador. Eu quero sair daqui cheio da Tua graça. Eu quero me entregar nas mãos de Jesus, filho de Davi. E o filho de Davi vai me aceitar, embora pecador, e vai me transformar
em Filho teu, por causa do sacrifício que Ele fez voluntariamente lá na cruz, em meu lugar. Eu recebo, e eu sou um Mefibosete. Eu quero que qualquer vergonha de qualquer pecado vá embora pelo poder maravilhoso do amor de Deus. E eu quero ser chamado de filho de Deus, filho de Davi. Você pode dizer isso no seu coração, se você confessar no seu coração que Jesus é o Senhor, e crer que Ele morreu e ressuscitou por você, você será salvo. Com a sua boca você o confessa, publicamente você o confessa, e no coração você crê. Se você faz isso, você é aceito para o reino de Deus. Há alguém aqui nessa noite que entendeu essa mensagem da graça e do amor de Deus, e quer ser restituído, honrado, transformado, e está dizendo: Deus, eu creio, eu entendi o teu amor, eu recebo o teu amor, não mereço nada, mas eu preciso sair daqui transformado. E se você entendeu isso, faça um sinal para mim onde você estiver, levante uma de suas mãos e abaixe logo depois. Há alguém aqui nessa noite, tocado pelo Espírito de Deus, que está dizendo: Deus, eu não vou sair daqui sem a tua graça, eu não vou sair daqui sem o teu perdão, eu não vou sair daqui com medo, eu não vou sair daqui com vergonha no coração, eu vou sair daqui transformado pelo teu amor. Em nome de Jesus, Deus o abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Faça um sinal, Deus o abençoe. Há mais alguém que está dizendo: Deus a abençoe. Há mais alguém? Deus a abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe você, meu querido. Mais alguém que entendeu? Deus a abençoe. Mais alguém que entendeu a graça de Deus? Deus a abençoe, minha senhora. Deus a abençoe. Graças e louvores a Deus, porque entendemos a graça e entendemos o amor de Deus. Ó Pai, estão aqui essas pessoas que manifestaram, que são pessoas que precisam da tua graça, entenderam a mensagem do Filho de Davi, Jesus Cristo, que veio buscar o perdido, que veio amar quem não merece amor, que veio mostrar salvação, que veio restituir, que veio tirar a vergonha, que veio trazer alegria, que veio trazer compaixão. E agora, Senhor, derrama nesses corações o teu grande amor, a pessoa do teu Espírito na vida delas, para que elas andem na tua presença, filhas do Rei, filhos do Rei, lavados, transformados, regenerados pelo poder da cruz do Evangelho de Jesus Cristo. Faça isso para a glória do teu nome. Oramos por essas pessoas, em nome de Jesus. Amém.